Graça e paz, amigos e irmãos que acompanham as lives do Ministério Palavra da Cruz. De terça a sexta-feira, 15 horas horário de Manaus, 16 horas horário de Brasília, a Igreja Batista de Constantinópolis está presente na internet através deste ministério, deste canal Palavra da Cruz. E eu quero motivar você a entrar no nosso canal no YouTube, inscrever-se, ativar o sino, curtir e compartilhar para que você nos ajude a divulgar este ministério de pregação do Evangelho da Graça de Deus. Portanto, acompanhe, entre no nosso canal e lá também você terá acesso a todas as demais mensagens que foram ao ar, as lives estão editadas e à sua disposição para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, o Senhor. Nós estamos agora numa nova série baseada em 2 Crônicas e nós temos aprendido que o cronista, o autor, provavelmente Esdras, ele escreveu o livro de Crônicas para aqueles judeus que voltaram do exílio. Depois de 70 anos de cativeiro, de desterro, de deportação, e ao voltar para a Terra Prometida, eles a encontraram destruída, queimada, arruinada. E a pergunta que não queria calar era: por que tudo isso nos aconteceu? Éramos uma grande e próspera nação. Por que fomos derrotados, destruídos, humilhados? Por quê? O que explica este caos? O cronista quer que eles compreendam à luz do passado, para que eles compreendessem que o presente é a colheita do passado. O futuro será a colheita do tempo presente. Por isso ele conta 450 anos de história, não por amor à história, ao registro dos fatos, não, mas ele quer transmitir uma mensagem. O livro de Crônicas é um sermão. Ele quer explicar teologicamente, moralmente, espiritualmente a tragédia moral que se abateu sobre a nação, trazendo a tragédia para toda a nação, em termos políticos, sociais e econômicos, e para dizer para aquela geração: não voltem a cometer os mesmos erros. Deus nos abençoou ricamente e as bênçãos de Deus nos levaram à infidelidade. As bênçãos de Deus deveriam ter gerado em nós gratidão, compromisso, honrar a Deus, mas apesar de termos sido abençoados, nós deixamos Deus de lado. Então, a mensagem que Esdras, ou o cronista, transmitiu foi: fidelidade está intimamente relacionado com bênçãos de Deus. Infidelidade também está íntima e profundamente relacionada aos juízos de Deus. E nós começamos a ver os reis. Roboão, ele foi neto de Davi, filho de Salomão. Ele foi o primeiro na sucessão após Absalão, após Salomão. E nós vimos na live passada que depois que o reino, em 2 Crônicas 12:1, depois que o reino de Roboão se estabeleceu e o rei havia se fortalecido, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, por eles terem transgredido contra o Senhor. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do rei Roboão, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável o exército que veio com ele do Egito, líbios, suquitas e etíopes. Ele conquistou as cidades
fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Observem bem, nós aprendemos que após Roboão se estabelecer e se fortalecer, o que foi que ele fez? Ele deixou a lei do Senhor. O Senhor é o legislador. A lei do Senhor revela e expressa a sua vontade, o seu querer soberano, que nos ensina o que é certo e o que é errado, o bem e o mal. E quando você deixa, abandona e esquece a lei do Senhor, você está se esquecendo do Senhor, que é o legislador da lei. A lei do Senhor, a lei que lhe pertence, a lei que ele revelou, a lei que procede, que é oriunda dele, que nos faz conhecer sua vontade. E o sentido da vida é conhecer a vontade de Deus e obedecê-la, conhecer os mandamentos de Deus e obedecê-los. A vida plena, ela é produto da submissão à soberana vontade de Deus. E nós aprendemos a respeito desta vontade soberana na lei do Senhor, que nos ensina o seu querer e a sua vontade. E com esta atitude de deixar a lei do Senhor, o que aconteceu? Por ser líder, ele produziu um efeito cascata. Seus súditos, toda a nação o seguiu naquela desobediência, naquele esquecimento e naquele abandono. Por isso, por eles terem transgredido contra o Senhor, então o cronista falará do justo juízo de Deus. Por eles terem transgredido, aqui está a razão. Será apresentado o castigo, a disciplina, o justo juízo de Deus. Mas sempre que a Bíblia fala do juízo de Deus, ela também deixa claro a razão, a causa. A ira de Deus é santa, é pura. Não é como nós que ficamos furiosos porque estamos hoje irritados com os nossos problemas. A ira de Deus é santa. Ela é a reação santa de Deus diante do mal. Ela é a revelação da própria justiça de Deus. E o texto bíblico diz, por eles terem transgredido contra o Senhor. Essa foi a causa do juízo de Deus. Eles transgrediram contra o Senhor. Agora observem, o verso 1 diz que eles deixaram a lei do Senhor. E agora diz que eles transgrediram contra o Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina, lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, que nós desonramos a Deus quando nós desobedecemos a sua lei. Portanto, quando você desobedece os preceitos, os mandamentos, a lei moral, os mandamentos de Deus, você desonra a Deus. Se você deixa a lei do Senhor, você também está abandonando o legislador da lei. E agora o cronista deixa claro que eles transgrediram contra o Senhor. Em 1 João, nós aprendemos que pecado é rebeldia contra Deus, não é? É rebeldia contra a lei. A palavra rebeldia traduz a palavra grega anomia, anomos. Nomos é lei, anomos é sem lei. É a suspensão, a abolição de toda a lei, a verdadeira anarquia, não querer reconhecer a autoridade, submissão, regras, mandamentos que norteiam. Então o pecado é rebeldia contra a lei, é não querer qualquer tipo de lei moral. Essa é a essência do pecado. E quando você rejeita a lei moral de Deus, você está transgredindo contra o Senhor. Essa atitude para com a lei moral de Deus é uma atitude contra o próprio Deus, o que subjaz ao desprezo pela lei moral de Deus é o desprezo ao próprio Deus. Então eles transgrediram contra o Senhor. Aquilo era uma ofensa assintosa, uma rebelião, um atrevimento da parte do homem contra o Senhor.
E é interessante porque a palavra transgredido revela o ultrapassar limite. Quando você dirige seu carro a 120 km por hora e o limite de velocidade que a lei do trânsito para aquele local estabelece, digamos, 80 km, você ultrapassou um limite. Você transgrediu a lei do trânsito. Quando você dirige falando ao celular e sem cinto de segurança, você está transgredindo as leis do trânsito, que proíbem dirigir um carro sem cinto de segurança e falando ao celular. E quando você transgride as leis morais, você está dizendo às autoridades que estabeleceram a lei: nós não temos respeito por vocês. Legisladores, nós não nos importamos com vocês, nem com as regras de vocês. Então, transgredir contra o Senhor é uma rebelião assintosa, é um desonrar, é um desacatar ao próprio Deus. E o cronista diz, por eles terem transgredido contra o Senhor. Então lembre-se, não é só uma questão de desobedecer regras. Quando você desobedece às regras, você está desobedecendo o autor das regras. Você está ofendendo o autor. Transgredir contra o Senhor é rebelar-se contra ele. E por terem feito isso, diz a Bíblia que Sisaque, rei do Egito, o que foi que ele fez? Ele atacou Jerusalém. Ele atacou com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, um exército inumerável. E aquilo formou uma coalizão, porque ele veio do Egito, mas vieram os líbios, suquitas e etíopes, e eles conquistaram as cidades fortificadas de Judá. Chegaram a Jerusalém, não a conquistaram, mas todas as demais cidades. E o autor, o cronista, deixa claro que aquele inimigo se levantou, porque Deus o levantou. Não foi apenas um levante de um inimigo externo. Quando Deus quer dar descanso ao seu povo, ele dá a paz. Como? Impedindo que inimigos se levantem contra nós. Mas quando Deus quer disciplinar-nos, ele levanta inimigos contra nós. Sisaque, o cronista, não tem a menor dúvida, ele não hesita em dizer que aquele ataque, aquele levante, aquela guerra, aquela grande derrota, ela foi um juízo de Deus. Deus não deixa o pecado impune. Deus não fica impassível diante do mal, ele reage diante do mal. E porque eles deixaram a lei do Senhor e transgrediram contra o Senhor os entregou nas mãos dos seus inimigos. Essa é a lição central. Seja obediente a Deus. Perfeição nenhum de nós consegue. Obedecer plena e perfeitamente, jamais, ninguém. Somos pecadores. No entanto, se nós amamos a Deus, se nós amamos a palavra de Deus, se nós buscamos a Deus, se nós oramos a Deus, se nós jejuamos, se nós realmente estudamos a palavra e nós convivemos com os santos na comunhão do corpo de Cristo, nós nos fortalecemos, somos fortalecidos por Deus para honrarmos a Deus obedecendo a sua lei e nos submetendo à sua vontade. Crônicas ensina que fidelidade tem a ver com prosperidade, infidelidade com justo juízo de Deus. Então aprenda esta lição em sua vida. Quando Deus te fizer prosperar, te abençoar, não deixe a lei do Senhor, não transgrida contra o Senhor, desobedecendo aos seus mandamentos, porque certamente Deus não deixará seu pecado impune. Assim, eu oro para que Ele te dê sabedoria,
para que Ele te ensine a sua palavra e para que você se quebrante, se humilhe na sua presença, para que você se lembre do seu Filho, de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, porque só nele há esperança de vida eterna. Eu suplico a Deus que te abençoe, rica e abundantemente.